E aí, meus amigos? Como vão meus amiguinhos tricolores e minhas amiguinhas tricolores? Tudo tranquilo com vocês? Bom, é, hoje eu não vou ficar. No último vídeo eu falei, sei lá, 30 minutos. Dei uma boa extravasada, né? Mas esse eu não vou ficar. Não vou me alongar muito, não. Eu vou explicar por quê. O São Paulo, meus amigos, ele não é um time treinado, ele é um catado. O São Paulo é um time que tem 10 jogadores no seu DM. E desses 10 jogadores, praticamente 80% é o time titular do São Paulo. Ou poderiam ser titulares do São Paulo. Que é o caso, por exemplo, do Marco Antônio, enfim, do Juan, né? Nem sei se o Juan tava nesse grupo, eu acho que tava. O André, por exemplo, a gente sabe que se o Caleri tiver não é titular, mas é o que eu falo, né? Basicamente os titulares e os reservas diretos estão machucados. Então, nós temos um catado de jogadores que sobraram e que não tem treinamento nenhum. Nós temos um DM cheio, que o que resta para nós torcedores é rezar para, com essa parada depois do jogo do Vasco, a gente conseguir recuperar pelo menos 80% desses jogadores. E eu não sei a situação de cada um. O que eu sei, meus queridos amigos tricolores, é que a gente não tem uma luz no fim do túnel. Já foi dito isso em outros vídeos, né? Eu vou tentar só dar umas observações desse jogo. Primeira observação. O Rian nitidamente perdeu a confiança dele. Nitidamente. Ele estava desinteressado do jogo. Ele estava andando em campo. Você não vê ele com uma pegada tipo, deixa eu marcar, sabe? Tipo, aquela fome. Ele não tem. O Zubeldia acabou com a confiança do moleque. Segunda observação, o Wendel. O Wendel, ele não pode jogar de lateral recuado. Por exemplo, o Zubeldia novamente fez uma dobradinha Wendel e Enzo, só que colocou o Enzo lá na frente. Não, ele errou. E se isso for o Max Cubeiras que fez isso, ele errou. Se for fazer uma dobradinha, o Enzo, que tem fome, ele tem que ficar atrás. E o Wendel fica na frente. Porque a gente não pode depender do Wendel numa marcação. Ele não marca. O gol foi erro dele e do Sabino. Os dois estavam marcando o vento. Não tinha ninguém pro Sabino olhar ali. Não tinha ninguém pro Wendel olhar ali. Só tinha o cara. E nenhum dos dois marcou o cara. Ficaram os dois olhando pra bola e esqueceram que tinha as costas. O Lucas Ferreira, ele deu uma caída de rendimento. O que é normal para um garoto. E eu vejo que o Luca tá pedindo passagem. Mais um jogo que o Luca entrou e ele não tem medo, ele vai pra cima. Ele me lembra muito o Ferreira. O Ferreirinha. O Ferreirinha é um cara que ele vai pra cima até que demais. Ele não toca a bola. O Luca, acredito que se ele trabalhar um pouco mais esse lado, ele pode ser um excelente jogador e pode simplesmente tomar a vaga do Ferreirinha com absoluta facilidade. Porque se ele for agudo como o Ferreirinha, só que o diferencial dele é que ele toca, ele vai tomar a vaga do Ferreirinha. Em relação ao Luciano, aonde que ele foi colocado? Ele foi colocado de meia. Então, eu me recuso a comentar mais uma vez que o Luciano estava de camisa 10, né?
Então não vou falar mais nada. Se o Maxi Cubeiras coloca o Alves, o Rodriguinho e deixa o Luciano e o Rian lá na frente, as chances do Rian são muito maiores. A gente viu no jogo passado. Os dois tabelando, sai coisa boa. Só que o Luciano não estava lá na frente, ele estava mais recuado. Até porque o Bahia é um time muito ofensivo e tomou conta do jogo o jogo inteiro. Tomou conta do jogo o jogo inteiro. Não teve. Ai, mas nossa, esse segundo tempo teve vezes que o São Paulo. São Paulo ficou com a bola. São Paulo não foi perigoso. Toda vez chega. É o que eu falo. O São Paulo há tempos tem um problema que é o último passe ou o último lance. O Bahia, pelo que falaram o narrador do jogo, os comentaristas, tem o mesmo problema. Eles comentaram, pô, o Rogério Ceni, o que ele pode fazer? Que pode fazer os caras chegar lá na frente. Mas quem decide é os jogadores, não é ele. Só que você vê que o Bahia tem jogadas trabalhadas. Você vê que o Bahia tem uma organização. Você vê que o Bahia tem um time, né? O São Paulo não. O São Paulo simplesmente é o seguinte: pegou a bola, correria. Pegou a bola, é correria. E toca pra quem tiver perto. Você não vê, você não olha o jogo e fala assim, caramba, que jogada bem trabalhada. Caramba, ó, ele pegou, recuou e já virou o jogo e tal. Pô, isso daí é algo... Nada, você não vê nada. Nada que você vê do São Paulo, você fala, caramba, isso daí foi treinado, certeza. Nada. Então, eu me recuso a ficar mais meia hora falando as mesmas coisas, gente. Eu sei que às vezes a gente tem que falar, só que literalmente a gente está repetindo as mesmas coisas. Os erros são cometidos quase que periodicamente todos os jogos. Você não vê uma evolução. Quem ainda defende o Zubeldia, pra mim dificilmente é São Paulino de verdade. Porque esses caras, eles simplesmente foram... Ou eles oferecem uma lavagem cerebral, ou eles tiveram uma lavagem cerebral. Porque... qual é o papo desses caras? Ah, porque se tirar o Zubeldia, vai botar quem? Quem que vai melhorar esse time com 10 desfalques? Um treinador que treine o time melhor para não ter tantos desfalques. Você sabe por que tem tanto desfalque? Porque esse treinador cometeu esse erro. Esse treinador não sabe girar o time. Esse treinador teve medo de escalar os meninos da base no Paulista, que era quanto precisava. E aí pegar o time titular e resguardava para as horas que tinham que ser mais importantes. E aí você treinava esse time melhor, com mais tranquilidade. Enquanto os meninos da base faziam pelo time no Paulista. Pegavam condicionamento, pegavam ritmo, né? Por quê? Para chegar agora, se acontecesse alguma coisa, os meninos estão mais preparados. Então você vê que o problema é técnico o tempo inteiro. E aí, tira o Zubeldia, vai botar quem? Gente, eu duvido que qualquer um que o São Paulo conseguir achar vai ser pior do que o Zubeldia. Eu tenho uma dificuldade tremenda de acreditar que vai ser pior. Pode trazer o Crespo, pode trazer o Wagner Mancini, qualquer um, gente, de verdade. Qualquer um vai ser melhor que o Zubeldia. Eu garanto isso. Que o Zubeldia, ele não é técnico. O Zubeldia, ele é legal. Ele é querido. Mas ele não é técnico. Ele é aquele cara que é o seguinte. Eu vou ser muito sincero. Uma coisa que o Carlo Ancelotti falou e que me marcou muito, porque a mídia brasileira sempre vai nessa ondinha,
que é o quê? Ah, como vai jogar o Carlo Ancelotti na seleção brasileira? Porque dizem que o Carlo Ancelotti não tem uma formação. E ele falou: é isso mesmo, eu não tenho. Porque quem tem é previsível. E o Zubeldia, ele é aquele cara que ele tem uma formação. Quando ele perde peças para a formação que ele gosta de jogar, ele se perde. Ele se perde completamente. Então ele é aquele cara de um jogo só. E quando ele não consegue fazer isso em um jogo só, acabou. Então, gente, pra mim é aquela máxima, o Zubeldia tem que sair, senão o São Paulo não vai melhorar. O São Paulo com o Zubeldia nessa parada pra Copa do Mundo de clubes, né? Nós não vamos pra frente, não vai haver treinamento, não vai haver mudança, não vai haver nada. Ele vai continuar sendo o mesmo teimoso, ele vai continuar fazendo as mesmas burradas. E é isso. É isso. Mas pra diretoria do São Paulo, para alguns torcedores e alguns da mídia, tá tranquilo, né? Porque o São Paulo hoje é nada, né? Então é isso, eu não vou me alongar mais, porque não tem mais o que falar de verdade mesmo. Eu já tô até cansado ultimamente de ver jogo do São Paulo, porque é difícil, é doído você ver esse time. Eu volto a falar, esse time ele tá parecendo muito aquele time horroroso de 2016, 17, sabe? Principalmente do 17, que a gente passou pavor. Por quê? Porque é aquele time que você não sabe o que vai acontecer. 2017, quem que salvou a gente? O Hernanes, né? Com um ótimo futebol. Só que esse ano, o nosso Hernanes, os nossos dois Hernanes, seria o Oscar e o Lucas, estão quebrados. E nada me garante que eles vão voltar e não vão quebrar de novo. Porque são dois velhos. E o ritmo de jogo, por exemplo, o Lucas. O Lucas é aquele cara que ele é explosão. Só que ele é um cara de alguns anos, né? Então, ele não consegue mais ter a explosão que ele tinha. Então, ele não consegue mais entregar pro São Paulo aquilo que o São Paulo quer que ele entregue. E o Oscar é aquele cara que a gente precisa ter em campo porque ele tem uma visão de jogo melhor. Só que, pra quem? Ele vai jogar essa bola pra quem? Ele precisa. Ele precisa de gente boa pra jogar bola, pra não desperdiçar. E hoje eu não vejo. Com todo mundo quebrado e tudo mais. O Caleri não volta esse ano, então vai ser o André, o Rian. E aí o Zubeldia vai ficar batendo na tecla do André pra sempre. E o Rian vai continuar jogando de vez em nunca, com a confiança lá embaixo. Então, é isso, vamos respirar. Vamos esperar o próximo confronto, que é contra o Vasco, né? E é isso, torcedor. Espero que alguma coisa mude nessa parada, porque se não mudar, eu não vejo luz no fim do túnel, não. E esse negócio de, porque Libertadores a gente avança, aí sabe o que pode acontecer? A gente chega numa semifinal, perde do jeito que perdeu pro Botafogo de novo, e aí sabe o que vão falar? Não, porque o São Paulo perdeu invicto. De novo, o São Paulo está invicto na Libertadores, né? São Paulo na Libertadores é um leão. Enquanto isso, no Brasileiro a gente tá em zona de rebaixamento. Cara, se esse time for rebaixado, vai ser surreal. Vai ser surreal. Espero que vocês tenham um bom descanso. E espero que possamos viver um segundo semestre melhor, gente. Porque o primeiro foi desastroso. Com a exceção da Libertadores, né? Com a exceção da Libertadores. Copa do Brasil, nem dá pra falar que a Copa do Brasil foi um jogo e
a gente sabe como é que foi. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.